Então, bom dia, meus amores. Vamos lá. Vamos corrigir agora, rapidão aí, a atividade de história. A atividade de história, as respostas estão nas páginas 67, 68, 69 e 70. E vamos lá para a primeira questão. A África é considerada o berço da humanidade. Foi lá, há milhões de anos, que surgiram os primeiros grupos humanos. Com o passar do tempo, eles se dispersaram para diferentes regiões. Esse deslocamento foi possível devido a quê? Na página 67. Devido às mudanças climáticas, com o fim da última glaciação há cerca de 10 mil anos. Primeira questão. Segunda questão. Mudanças aumentaram a temperatura da Terra e ocasionaram a formação de novos ambientes na África, como o deserto do Saara. O Saara é caracterizado pelo clima quente e seco e pela vegetação espessa, mas nele há a presença de quê? A presença de oásis, também lá na página 67, há a presença de oásis. Terceira questão. Em algumas épocas do ano, as águas do rio Nilo se enchem e inundam as margens. Esse período é chamado de, na página 68, chamado de cheias. Chamados de cheias. Quarta questão. Para aproveitar melhor as águas do período das cheias, os egípcios criaram um sistema de irrigação. Como era chamado esse sistema de irrigação? Na página 68, é chamado de Shaduf. Quinta questão. O Estado egípcio era comandado pelo faraó, considerado um deus encarnado. O faraó era associado a uma divindade específica e assim acreditava-se que ele tinha poderes sobrenaturais. Qual era a função do faraó? A função do faraó, vocês vão encontrar na página 69, diz assim: sua função era administrar todo o reino e comandar o exército. Na sexta questão, o faraó contava com muitos funcionários. Responda qual era a função de cada um citado abaixo. A função do vizir. A função do vizir era responsável por aplicar a justiça, controlar a arrecadação de impostos e cuidar dos assuntos externos. Do sacerdote. Sacerdote administravam os templos e os cultos religiosos. Os escribas eram encarregados de registrar por escrito os impostos arrecadados, os resultados das atividades agrícolas, a quantidade de animais no reino, entre outras informações do Estado. E os artesãos que se dedicavam à ocupação como armeiros, barqueiros, pedreiros, carpinteiros e pintores. E os escravos, eles podiam desempenhar diversas ocupações que também eram realizadas por pessoas livres, como artesãos e camponeses. Em relação à população total, os escravos eram a minoria. Meus amores, eu esqueci de colocar aí camponeses. Então, os camponeses, eles eram responsáveis por cultivar a terra e cuidar dos animais. A maior parte da colheita era dada ao faraó como pagamento de tributos, viu, os camponeses. Mas eu falei aqui só para vocês ficarem sabendo. Aí a sétima questão. Nas sociedades do Egito Antigo, as mulheres desempenharam papéis de destaque e algumas tornaram-se rainhas poderosas, como rainhas faraó. Entre elas estão Hatshepsut e Nefertiti, lá na página 70.
Hatshepsut e Nefertiti. Explique um pouco sobre a rainha Hatshepsut. Então, essa rainha, ela tinha um nome que significava a mais nobre e reinou sozinha por muitos anos. Entre seus feitos notáveis está a expedição do reino de Punt na atual Somália. Pronto, só isso aí foi a nossa correção da atividade de história. Estudem para a prova. Essa atividade vai cair na prova. Então, estudem para a prova, viu?